E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo, né, para mais uma aula do nosso curso de eletrônica básica para pedais de efeitos. Para quem está chegando aqui de paraquedas, não assistiu a primeira aula ou não conhece ainda o meu canal, eu me chamo Felipe Carpim. Eu construo pedais de guitarras e sempre trago para vocês aqui dicas sobre construção de pedais, né? Construção, manutenção, desenvolvimento e afins, né? E semanalmente agora também eu estou trazendo um curso básico aqui de eletrônica, tá? Para vocês que querem desenvolver seus próprios pedais, montar seus próprios pedais de guitarra. Tá? Lembrando que o foco é sempre, né, a eletrônica voltada para os pedais. Tá? Então algumas coisas nós vamos pular assim da parte teórica, né, até para o conteúdo não ficar tão denso assim, mas quem quiser em algum momento se especializar, né, pode fazer isso. Né? Esse nosso curso aqui é uma porta de entrada, né, uma iniciação a isso, para que se tire as dúvidas básicas assim de quem está começando na área. Né? E na aula passada, a gente viu o quê? A gente viu o que é eletrônica, né? Algumas grandezas ali a gente já olhou, né? Vimos um pouco da lei de Ohm, que a gente vai usar muito, né? Nós não vamos aprofundar na lei de Ohm, né? E todos os detalhes, mas nós vamos diretamente no que interessa dela para os nossos pedais, tá? E para que a gente consiga analisar melhor um circuito, beleza? E a gente iniciou já nos componentes passivos, né? E a parte dos componentes passivos que nós iniciamos são os resistores. Tá? Então, na aula anterior, tá? que a gente viu? A gente viu os tipos de resistores, mais ou menos como é que eles agem, né, no nosso circuito. E hoje, para dar continuidade nisso, a gente vai conhecer uma parte teórica deles aqui e vamos fazer alguns testes na prática em protoboard. Tá? Essa protoboardzinha aqui pequena é só para a gente conseguir testar, né? Porque daí vocês já vão conhecendo um pouco da prática, vão aprendendo mais ou menos como é que a gente monta as coisas em protoboard, e aí vamos usar o quê? Vamos usar já o nosso multímetro, né? Lembra que eu até comentei lá na aula de apresentação que o ideal é que nós tenhamos um multímetro, né? Um multiteste. Bom, hoje vai ser o momento que a gente vai utilizar um multiteste aqui para fazer algumas medições e tirar a prova do que a gente vai ver aqui no conteúdo, beleza? Vamos lá? Todo mundo pronto? Papel, caneta à mão, tá? Porque lembram que eu falei, né? Legal de estudar é papel e caneta, né? Ou lápis, melhor ainda se for lápis. Eu tô aqui com meu café, vocês em casa aí, e vamos partir para o conteúdo então, né? Uma das coisas que a gente faz em eletrônica, tá, são as associações de resistores. Né? Por que nós fazemos elas? Porque muitas vezes nós precisamos de valores exatos, ou mesmo, né, não só dos valores exatos, mas nós precisamos também fazer um controle da tensão que nós vamos trabalhar, tá? Por isso da associação dos resistores. Tá? Então nós conseguimos trabalhar eles de algumas formas, que é o que nós vamos ver aqui hoje. Tá? Primeira forma que nós trabalhamos esses resistores, né? Resistores em série. O que seria isso? Né? Como está aqui ó, nesse slide, aqui vamos pensar que é uma fonte de alimentação, uma bateria, por exemplo, e aí nós temos o sinal aqui saindo aqui do positivo. Tá? Um detalhe, para quem já conhece eletrônica, sabe que a carga dos elétrons é negativa. Né? Porém, nossa alimentação é sempre descrita do positivo para o negativo. Tá? Só para a gente esclarecer aqui e não formar algum equívoco dentro da parte teórica. Tá? Até porque o nosso foco aqui são os pedais, tá? Então algumas coisas eu realmente não vou aprofundar. Vamos lá, então, seguindo, né? As resistências em série, como a gente tem aqui mostrando, ó, a gente tem um R1, um resistor aqui, ele tem um valor R de resistência, né? E o R2 em série. Tá?
Por que se faz isso? Porque às vezes, né, existem valores comerciais de resistores. E muitas vezes nós não temos o valor necessário que nós precisamos trabalhar. Ou talvez, né, nós não tenhamos na nossa bancada, né, em estoque, o valor que nós calculamos lá para tal amplificador ou coisa assim. Então, um dos artifícios que nós podemos utilizar é a associação desses resistores. Né? Precisamos chegar a exatamente 20 kΩ, por exemplo, mas eu não tenho um resistor de 20 kΩ. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dois resistores de 10 kΩ. Tá? Então aqui, ó, como ele mostra aqui, eles estão em série. Tá? Aqui seria a saída do circuito, aqui eu tenho a ida do meu sinal para o negativo. Tá? E aí aqui, ó, ele tem a resistência equivalente, que o cálculo, como seria, né, o cálculo das resistências em série. Então ele tem aqui R1 mais o R2 mais o R13 mais todos os R's que estiverem, todos os resistores que estiverem naquela série. Tá? Isso aqui vocês também verão na hora que nós formos calcular, por exemplo, a impedância de um sinal, da entrada de um pré-amplificador, por exemplo. Vou tomar um gole do meu café. E aí nós vamos calcular dessa forma, tá? É muito simples, então. Lembrando que nós temos calculadoras nos próprios sites, o site da DigiKey, que é um site que eu recomendo bastante. Tem um aplicativo também que eu vou botar aqui a tela inicial dele, tá? Eu não me lembro o nome de cabeça agora, mas eu vou colocar aqui a tela inicial dele, tá? Na tela, para que vocês façam o download. Eu sei que tem na Google Play Store, tá? Eu não sei se na App Store da Apple, tá? Tem também, tá? Mas para Android eu conheço esse aplicativo, tá bom? Então vocês conseguem baixar, vocês conseguem calcular por ali. Mas eu recomendo que para estudo e fixação do conteúdo, vocês façam o cálculo também à mão, tá? Não dependam só das calculadoras, tá? Dos aplicativos e calculadoras. Por quê? Porque é melhor para o aprendizado de vocês, né? Para o entendimento de como aquilo ali funciona. Tá? Então essa aqui é a primeira situação que nós encontramos de resistores em série que nós podemos utilizar em algumas situações. Bom, agora a próxima, resistores em paralelo. Tá? O que acontece? Eles não estão ligado ao terminal, por exemplo, do primeiro terminal ao segundo terminal, e o próximo resistor, né, em série com eles. Eles estão em paralelo, né, indo para, por exemplo, o negativo. Tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos outra situação, tá, de como a nossa corrente vai reagir a esses resistores, e vocês vão ver também que nesse caso o cálculo ele fica diferente, nós vamos ter uma diferença aqui. Tá? E aqui o cálculo que mostra, ó, da resistência total, aqui, ou equivalente, né? Nós temos uma fração aqui de 1, né? E aí nós vamos ter aqui as somas, ó, de frações também. Seria o 1 dividido por R1, mais o 1 dividido por R2, mais o 1 dividido por R3. Parece um pouquinho estranho, parece um pouquinho complicado, tá? Mas não é tão difícil assim, tá? Como é que a gente vai entender isso aqui e por que isso aqui fica dessa forma? E aí também vou mostrar uma coisa para vocês, que do arranjo em paralelo, tá? O em série nós vamos somar. O paralelo, nós vamos fazer esse cálculo aqui, vocês vão ver que, tá? Já vou adiantar aqui um spoiler para vocês, a predominância é sempre da resistência menor. Né? Por quê? Porque
a nossa corrente ela vai encontrar um primeiro obstáculo, né? E aquele obstáculo, vamos dizer assim, ele oferece uma grande resistência ali de 100 kΩ. Tá? O próximo obstáculo é de 50 kΩ. Vamos pensar aqui nesse modelo aqui. Bom, se aqui o primeiro aqui, o R1, está difícil porque ele é 100 kΩ, é difícil de eu passar, o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouco aqui, mas eu também vou olhar aqui. E aí o que acontece? Aqui eu estou com maior passagem, aqui digamos que seja 50 kΩ, é metade daqui. Bom, aqui é mais fácil de passar, né? Vamos pensar sempre como se o resistor fosse, vamos pensar numa via de carros, tá? Uma avenida, né? Essa avenida aqui tem uma única pista, é uma avenida estreita, tá? Já essa outra avenida tem duas pistas, tá? Pista da direita e pista da esquerda. Por onde é que é mais fácil eu ir, tá? Para o meu ponto de chegada? Por aqui, né? Por R2. Mas vamos pensar agora que R3 é como se fosse assim, ó, uma avenida que tenha, vamos ver, 5 pistas. O que vai acontecer? Essa aqui de uma pista só vai engarrafar, não vai? Mas ainda assim vai passar um carro por vez. Essa aqui vai engarrafar também? Vai, tá? Mas o que vai acontecer? Já vão passar 2 carros por vez. Agora, essa daqui, que tem 5 vias, vamos pensar assim, o que vai acontecer com ela? Vão passar 5 carros por vez ali, né? Todos juntos. Então, essa é a ideia. O que acontece? Por que a menor resistência é a predominante, né? Porque vai escoar a nossa corrente muito mais fácil por ela. Falando a grosso modo, tá? E aí, por isso que no cálculo vocês vão ver sempre que vai dar um valor baixo, tá? Então é resistência os resistores em paralelo o nosso total equivalente aqui. Já a próxima situação é uma associação mista, tá? E aí o que acontece? Nós podemos ter resistência em série com o nosso sinal, mas com outras 2 resistências em paralelo. Olha só, já é uma outra situação aqui, né? Bem interessante. E aí como é que a gente vai calcular? A gente vai fazer normal, a gente vai calcular, por exemplo, aqui nesse caso, ó, aqui até escrevi errado. Pensem aqui, ó, nesse terceiro resistor como R3, tá? Então nós vamos calcular aqui, por exemplo, R2 e R3, e aí R1 em série com esse resultado paralelo aqui, tá? Então vamos fazer um cálculo aqui para a gente ver como é que fica. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá, vou puxar aqui a minha calculadora. Vamos fazer um paralelo, vamos fingir que aqui, ó, a gente tem, por exemplo, 10 kΩ, tá? 10.000, tá? O R2, vamos pensar nele em 5.000, né? Tá bom? Vamos fechar com esses valores, né? Então, a nossa equação vai ser o quê? 1, tá? Dividido, e aí esse dividido nós vamos abrir agora um parêntese aqui, tá? Por 1 de novo, 1 dividido pelos 10.000 mais 1 dividido pelo quanto que eu tinha falado? 5.000, né? 5 kΩ? Se não era, agora é.
Opa, botei um 0 a mais. Fechamos aqui. E a gente vai ter o que aqui, pelo nosso cálculo? 3,33 ou 333 kΩ. Essa vai ser a nossa resistência em paralelo. Tá? Aí a gente pode trazer, por exemplo, tá? Já que a gente não vai ter um resistor desse valor aqui, tá? A gente bota ali os 3,3 kΩ, 3K3 famoso, que é o valor comercial. Tá? Digamos, se aqui, tá? Então vamos transformar ele aqui em 3.300. Né? Se aqui eu tenho outro resistor de 3.300, o que eu vou fazer? Vou somar. E aí eu tenho 6.600 ohms, né? Ou 6K6 kΩ, ou 6K6 ohms, né? 6 kΩ e 600 ohms. Tá? Então entenderam mais ou menos como é que é isso? A gente vai pegar o paralelo, vai fazer aquele cálculo do paralelo. E a gente vai pegar a série depois e pegar esse resultado do paralelo e fazer a série. Pegaram mais ou menos como é que é? Agora, para ficar mais fácil da gente entender, eu separei aqui alguns resistores e agora eu vou fazer o corte. Nós vamos olhar isso na protoboard acontecendo, tá? Vamos dar uma olhada nisso aí então. Bom, pessoal, então vamos aqui para o nosso teste prático aqui da associação de resistores, né? Então o que a gente vai precisar? Protoboard, tá? Eu vou usar essas pequenininhas aqui, multiteste e resistores, tá? Para quem não assistiu ainda o vídeo, tá, que eu tenho aqui falando sobre protoboard, eu vou passar rapidinho aqui, tá? As protoboards aqui elas são feitas por colunas de perfurações e linhas, né? E as linhas são interligadas por esses condutores aqui, tá? Então, por exemplo, se eu ligar um terminal ou um sinal aqui, tá? Nessa primeira perfuração aqui dessa primeira linha, tá? Da horizontal aqui. O que vai acontecer? Essa linha toda vai ter o mesmo sinal que eu liguei nessa perfuração. E aí, se eu quiser trazer essa alimentação para alguma outra linha, eu tenho que colocar um jumper aqui, ou colocar um componente que vá levar aquele sinal para outro lugar. Tá? Então, fazendo a comparação aqui, que eu já tinha uma protoboardzinha dessas aqui abertas, ó, as linhas são sempre interligadas. Quem quiser saber mais de protoboard, tem um vídeo só mostrando protoboard. Tá? Então, protoboard, multiteste, né, e os resistores. Aqui eu peguei 3 resistores. Um de 3,3 kΩ, um de 1 kΩ e um de 10 kΩ. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro aqui? Ó? Vamos ver a protoboard aqui na prática, né? Quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó, essa protoboard, ela tem uma interrupção aqui no meio, né? Vamos mostrar de novo aqui, eu vou deixar a amarelinha aqui, ó, para vocês irem entendendo. Ela tem essa interrupção no meio, então eu posso unir esse lado aqui com esse através do meu resistor. Tá? Então eu tenho aqui o resistor. Tá? Fazendo essa união entre as linhas. Então, quando eu pego aqui o meu multiteste, esse resistor é o de 1 kΩ, o que eu vou fazer para medir o meu resistor? Eu vou colocar na escala ômica, tá? Escala ômica aqui. Então, esse resistor aqui é de 2 kΩ, é de 1 kΩ. O que eu vou fazer? Eu vou ver na minha escala onde ele se encaixa. Ele tem 200 ohms? Não, né? Ele tem 1000 ohms. Então o que vai acontecer? Se eu tiver nesse primeiro, ela não vai atender, não vai medir meu resistor. Essa próxima aqui, né, já é uma escala de 2 kΩ.
kΩ ou 2.000 ohms, tá? Então o que eu vou fazer? Eu seleciono ela e eu vou poder medir esse meu resistor de 1 kΩ. E a gente vai lá fazer a medição dele, né? E ele está dando ali 979, 980, por quê? Porque ele tem uma tolerância. Tá? Agora, vamos fazer um teste aqui, vamos testar nossa teoria ali da associação de resistores. Quando nós falamos que um resistor em série com o outro resistor, eles são somados os valores, né? Vamos colocar um resistor em série com esse outro resistor aqui? Vamos, né? Então, quando eu colocar ele em série, eu posso usar aqui, ó, essa mesma linha indo para outra linha, tá? Então eu vou colocar ele aqui. Esse é um resistor de, como eu falei, 3.3 kΩ. Pronto, coloquei aqui, posicionei ele dessa linha até essa linha aqui, a saída dele. Eu posso aqui medir primeiro ele, mas aí antes eu tenho que o quê? Mudar a escala ômica aqui. Porque lembram, se eu tenho 3.300 ohms, já não cabe aqui em 2.000, tá? Ah, alguns vão reclamar, tu tá falando óbvio, claro, pessoal, nem todo mundo sabe utilizar ainda um multitest. Eu tô falando aqui para uma diversidade de pessoas que muitas vezes não tiveram contato com um multitest e é a primeira vez que estão tendo contato com a escala dos resistores, tá? Então vamos lá. Mudei a escala ômica para 20 kΩ, ou seja, 20.000 ohms, então até 20.000 ohms eu consigo medir nessa escala aqui. Vamos colocar aqui, ó. Olha só, 3.300, 3.200 e pouco, 340, 330, né? Então esse aqui está bem, bastante preciso, tá? Agora vamos fazer o teste da nossa associação, tá? Então, pelo meu teste, eu vou ter esses 3.300, 3.200, mais os 980 daqui, né? Mais, aliás, os 980 daqui. Vamos lá? Vamos ver aqui. Olha lá. 4.170 ohms. Não era isso? Por quê? Porque eu tenho os 3.200, 3.300, mais ou menos, mais os 980 aqui. Olha só, é a nossa primeira associação em série aqui. E se eu colocar agora, e olha só, nós estamos vendo já na prática como é que a gente usa a protoboard. Vamos colocar mais um resistor? Vamos, né? Onde eu vou colocar ele? Não importa, é uma soma. Eu vou colocar ele aqui desse lado mesmo, ó. E esse aqui agora, olha só, às vezes a gente encontra uma dificuldade aqui da protoboard de acertar, porque isso aqui é tipo uma canaleta, então tem que encaixar bem o terminal, tá, do componente. Vamos medir ele aqui. Olha só, 10.200, 10.300, 10.090, olha só. A gente está bem dentro do valor esperado. Vamos fazer primeiro aqui a medição nesse ponto aqui, para a gente ver quanto que vai dar dos 10.000 mais os 980 aqui. Vamos lá, ó. Olha lá, a gente tem exatos 11.030. E agora, se a gente somar mais os 3.3 kΩ aqui na nossa série aqui, olha só, 14.250 ohms, ou 14K2, para a gente resumir aqui. Então, normalmente nós não teríamos um resistor nesse valor, né? Então nós conseguimos aqui, claro, às vezes a gente consegue encontrar, existem
resistores de precisão. Tá? Não é o caso que nós trabalhamos. Esses tipos de resistores é para equipamentos de precisão, medição, testes laboratoriais. Tá? Agora, gente, deixa eu desligar aqui porque eu não estou usando. Agora vamos fazer o teste do nosso paralelo. Vamos lá, vamos ver isso. Eu vou pegar aqui, ó, para facilitar eu vou colocar a nossa protoboard aqui na horizontal, não na vertical. Vamos pegar aqui 1 kΩ e vamos colocar aqui nessas duas linhas, ó, nessa linha aqui e nessa linha. Fechou? Entendido? Vamos colocar nessas linhas, né? E agora vamos pegar o nosso de 3.3 kΩ ali, já medidos, e vamos colocar aqui, ó. Pronto. Colocamos esse de 3.3 kΩ, ele tem um terminal um pouco maior, porque ele é de uma potência maior, tá? Eu não expliquei para vocês as potências, lei de Joule, porque para pedais, como nós vamos trabalhar com baixas tensões, tá? O que acontece? Nós não temos que nos preocupar tanto com a potência aqui dos resistores. Então, normalmente vocês vão encontrar, quando vocês forem comprar nas eletrônicas, 1/4 de watt, por exemplo. Meio watt, 1/4 de watt é o mais comum. Bom, aqui eu estou na escala de... Qual é o meu maior? 3.3 kΩ, né? Mas eles estão em paralelo. Lembram do cálculo em paralelo? Pois é. Vamos ver aqui a prática. Lembram o que eu falei agora há pouco do paralelo? O que acontece? E vamos... Olha só o quanto baixou a resistência. Opa! Ele saiu de escala aqui, ele se perdeu um pouquinho. Vamos de novo. Olha o quanto baixou a resistência ali. Mesmo com um resistor de... Aqui às vezes ele perde o contato. Deixa eu dobrar um pouquinho. Mas olha só, ele ficou aproximado de 1 kΩ. Isso aqui ele está variando por causa da perda de contato. Vamos baixar aqui a escala, então. Vamos continuar aqui na escala de 20K. Apesar dele estar perdendo um pouquinho o contato aqui. E aqui nós temos aquele cálculo do paralelo. Tá? Deixa eu reiniciar aqui o meu... Que essas pontas de prova aqui do meu multiteste também já não estão uma maravilha, tá? Esse aqui é dos baratinhos. Então esse é um problema dos mais acessíveis às vezes, tá? As pontas de teste não são as melhores. Mas olha só, o paralelo deles baixou. Lembram por quê? Porque sempre predomina o valor menor. E se a gente fizer aqui uma associação mista agora? O que vocês acham? Vamos colocar aqui agora, ó, insere os 10 kΩ com o nosso paralelo. Olha só, o que vai acontecer? Eu vou medir primeiro aqui no ponto dos 10 kΩ e olha lá, exatamente os 10 kΩ. E agora, se nós medirmos aqui no final, 10.8 kΩ só. Por quê? Porque nós temos 3 e 1 em paralelo aqui. Se nós tirarmos aqui 1 kΩ, então nós vamos ter os 13 se aproximando dos 14. Por quê? Porque eles estão somando. Agora, quando eu coloco esse 1 em paralelo... Agora vamos fazer uma experiência diferente. Vamos deixar aqui, ó, esses dois maiores aqui. E agora vai ser legal. Agora,
Vamos colocar aqui, ó, na mesma trilha, tá? Aqui e aqui. Vou deixar bem em contato aqui. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui em série 10 e 3, que nós já medimos ali, deu próximo dos 13, 14. E aí, em paralelo com eles, eu vou ter 1 kΩ. Vamos ver no que dá isso aqui? Enquanto isso, vocês vão imaginando aí o que pode acontecer, ou calculando. Tá? Se quiserem pausar o vídeo para calcular, essa é a hora. Tá? Então vamos lá. Nós tínhamos feito os testes em série e paralelo. Agora nós estamos com um paralelo diferente aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Lembram do que eu falei sobre as vias? O que acontece? Aquele exemplo que eu dei das avenidas? A nossa corrente aqui escolheu, né, a avenida maior para fugir. E aí, no cálculo delas, o paralelo, ela prevaleceu. E nós estamos com 900 ohms aproximadamente. Entendido essa parte, pessoal? Legal, né? Eu acho que isso aqui está entendido. E agora vocês vão ver assim qual é além das aplicações que eu falei, tá? Tem um site que ele tem exercícios de série paralelo, tá? Eu vou procurar o link dele e eu vou colocar para vocês, tá? Esse site. E aí vocês podem procurar o site lá certinho e fazer alguns exercícios, tá bom? Vamos ver agora uma outra parte aqui da associação dos resistores, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, a gente já viu ali a associação dos resistores série e paralelo. E aí agora, a partir dela, a gente vai olhar uma outra coisa aqui que a gente vai usar muito nos nossos pedais. Vocês vão ver bastante aqui, que é o quê? Divisão de tensão, ou seja, nós vamos formar divisores de tensão com os nossos resistores. E como é que eles vão funcionar? Bom, aqui no nosso slide a gente tem o texto e ele diz aqui, ó, o que é e como funciona, né? Um divisor de tensão simples é composto por dois resistores, R1 e R2, né, vamos chamá-los assim, ligados em série a uma fonte de tensão. Tá? Vamos dizer ali a nossa fonte de alimentação de 9 volts. Tá? Aí lá vai. A conexão em série, tá? Como é que ela vai funcionar? Como os resistores eles estão em série, a corrente, lembram do que a gente falava ali, dos símbolos, do que eu falei para vocês? Corrente I que passa por eles é a mesma. Tá? Vamos pensar nisso. A queda de tensão, de acordo com a lei de Ohm, nós já vimos a lei de Ohm ali, a tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? E aí a tensão total, ela vai se dividir, ela vai ter uma queda sobre os dois resistores, ou seja, na divisão deles ali, tá? Na proporção direta aos seus valores de resistência. Quanto maior a resistência, maior a queda de tensão. Tá? Tensão de saída Vout, que nós vamos chamar assim, tá? É medida através de um dos resistores, geralmente o R2, onde ele está ligado com o R1. Tá? E o resistor, a parte inferior dele vai estar ligada ao ground, ao TER, ao GND. Essa tensão de saída será uma fração da tensão de entrada, né? Ou seja, vai ser uma divisão ali. Ó, o que nós falamos aqui, então, ó, a fórmula vai ser essa aqui, ó. Esse Vin aqui, apesar de ele estar aqui, ele vai ser multiplicado aqui, tá? R2, e aí nós vamos dividir aqui R1, dividir R2 vezes o Vin, dividido por R1 mais R2, tá? No diagrama, tá? Como é que vai ficar? Olha só, a gente tem aqui
a nossa fonte de alimentação, vamos fingir que aqui é uma bateria de 9 volts, vai entrar em R1, aqui a gente vai ter o nosso Vout, ó, tá? Que é bem no que? Na divisão deles, ó, entre R1 e R2. R2, como eu já falei ali, ó, ele está indo pro GND aqui, né? Ou para o nosso negativo da bateria, né? Da alimentação. Então aqui nós vamos ter a queda de tensão. Entendido? Mais ou menos? Tá, calma lá. Vamos fazer o cálculo aqui, para ver como é que fica, para a gente entender mais ou menos, e aí eu vou simplificar até para vocês, tá? E eu vou pensar aqui em valores de resistores iguais, tá? Vamos abrir a nossa calculadora. Vamos pensar nosso Vin, que seria a nossa tensão de entrada aqui de 9 volts. 9 volts vezes R2 que eu falei, tá? Porque aqui está a fórmula, tá? Vezes R2. Vamos pensar que R1 e R2 têm o mesmo valor, 10 kΩ. Beleza? Vamos lá então. 9 vezes os 10.000. 10 kΩ. O que a gente vai ter? 90.000. Agora, se a gente tem R1 mais R2, cada um são 10.000, o que a gente vai ter aqui, ó? Então a gente vai ter o quê? 20.000, né? Então a gente vai dividir esses 90.000 dividido pelos 20.000. Olha só, o que nós temos aqui? 4,5 volts. Quando R1 e R2, aqui no nosso exemplo, têm o mesmo valor, eles são... É como se nós dividíssemos ao meio a tensão, tá? Vamos fazer agora um teste aqui, pensando em R1. Vamos usar os valores que a gente tem dos resistores que a gente já testou agora na protoboard. Tá? Vamos fazer esse exercício aqui. Então, a gente tem R1, vamos pensar em 3,3 kΩ. É os 3K3. E o R2, os 10K aí, a gente vai fechar em 13,3 kΩ, tá? Vamos pensar nisso? Vamos lá então. O que a gente vai ter? A gente vai ter os 9 volts vezes R1, que nós falamos, 3,3, né? Então nós já temos aqui 29,7. Agora, desculpa, o nosso R2, nós temos que somar o nosso Vin com multiplicar ele pelo R2. Vamos lá, de novo. 9 vezes os 10.000, né, ou os 10, tanto faz, tá? Os 90.000. Agora sim, nós vamos dividir por R1 mais R2. R1 que eu falei, eu mudei, né? Botei 3,3. Então, 3,3 mais os 10 são 13.300 ohms. Opa! 9 vezes os 10.000 aqui. Agora, 90.000 divididos por 13.300. Nós vamos ter o quê? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu estou com a calculadora científica aqui, ó. 6,7 quiloohms. Tá? Isso aqui é um dos exercícios que a gente vai fazer. Vamos testar isso na prática? Eu vou pegar a protoboard, alimentar com os 9 volts ou aproximados, porque às vezes a fonte de alimentação ela tem alguma variação, assim como os nossos resistores têm aqui, né? E vamos fazer o teste
Vamos colocar eles em série do sinal para o ground, né, da alimentação para o ground, e vamos ver quanto que sai ali na divisão deles. Vamos ver então, quanto é que vai sair. Bom, pessoal, vamos ver aqui então na prática aquele divisor de tensão ali que nós estamos falando. Tá? Vamos ver aqui então o que aconteceu. Eu já posicionei e estou alimentando aqui com 9 volts a minha protoboard. Já coloquei aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, tirar um pouco. Já coloquei aqui um ponto de ground da minha protoboard. Essa aqui vocês já devem ter visto, quem acompanha mais tempo o canal já viu essa minha protoboard. Eu coloquei ela dentro de uma caixa de metal para reduzir ruídos, né? Porque quando a gente testa circuitos de pedais, pode ter ruído por causa, né, das diversas frequências, né, que a gente acaba captando, luzes e monitores e o que mais tiver dentro do ambiente. Tá? Então aqui, protoboard alimentada, já montei aqui o nosso divisor de tensão, lembram? 3.3 kΩ, os 10 kΩ aqui. Essa protoboard tem exatamente o mesmo funcionamento dessa outra aqui. Tá? E agora vamos ver aqui, vamos fazer os testes, né? Agora eu não vou usar a escala ômica, eu vou colocar a escala de tensão contínua. Olha só, é uma fonte DC, né? Ou seja, uma fonte de tensão contínua, ou seja, mais 9 volts. Ela não oscila como a alternada, ela não tem uma corrente alternada. Tá? Então é uma tensão que fica estável em mais 9 volts, por exemplo. Tá? Vamos agora fazer o teste aqui, vamos medir. Tá? Aqui direto na minha fonte eu tenho 8.86, 87 volts. Por quê? Porque acaba oscilando um pouco, tendo alguma fuga, alguma perda. Isso é normal em fontes de alimentação. Tá? Nós temos como ter precisão, sim. Né? Não é o caso dessa fonte aqui que eu estou utilizando. Tá? Para quem já viu também minha protoboard, sabe que eu sempre deixo um filtro aqui no início, na entrada da alimentação, tá? Para que eu já não tenha tanto ruído também nos circuitos dos meus pedais. Beleza? Vamos ver agora, aqui ó, eu coloquei aqui a alimentação positiva aqui, tá? Nessa coluna aqui, tá? Onde tem essa linha vermelha na minha protoboard. Então ela chega aqui, se eu colocar aqui, ó, 8.86 volts. Tá? Viram que mesmo com os filtros que eu coloquei aqui, eu não tenho queda de tensão significativa. Tá? Então se eu medir aqui, ó, esse aqui, 3.3 kΩ, é o meu R1. Então eu tenho exatamente aqui no primeiro terminal dele, ó, vejam que eu fiz o jumper aqui, tá? 8.86. E aqui é o meu R2 de 10 kΩ e ele está formando o nosso divisor de tensão. Olha só um dos terminais dele aqui, na mesma linha do terminal de 3.3 kΩ. E aqui, né, nós temos ele no jumper indo para o ground aqui. Ó. Pode ver, ele marca 0, porque nós estamos no ground dele, né, no GND. E agora vamos medir aqui exatamente no divisor de tensão quantos volts nós temos. E olha só, ali no nosso cálculo a gente tinha calculado mais ou menos quanto? 6.6, 6.7 volts? Pois é. Então deu certo o nosso divisor de tensão. Opa, ele perdeu um pouquinho o contato aqui. Aconteceu, ele perdeu contato aqui. Protoboard acontece isso, gente. Olha lá, mais 6.6. Agora, olha só, eu tenho à mão aqui já um outro resistor de 10 kΩ. Lembram que nosso primeiro cálculo foi 10 e 10 para facilitar o cálculo. Vamos fazer aqui
um teste. Eu vou substituir o de 3.3 kΩ. Vamos ver aqui, entrando 8.86 e aqui 4.40, perdendo um pouquinho de contato. Vamos colocar um contato melhor aqui, tentar ao menos. Protoboard, quem trabalha com protoboard já sabe que o mau contato é normal, mas olha só, 4.45, 44, muito próximo dos 4,5 que nós calculamos com exatos 9 volts. Mas como aqui nós temos 8.8, aqui nós vamos ter 4.4. Então deu tudo certo no nosso divisor de tensão, pessoal. Legal, né? Nosso cálculo deu certo. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês bem interessante. Eu vou colocar aqui os resistores aqui mesmo, né? Não tem problema, depois eu tenho que organizar aqui, eu tenho que projetar, testar circuito ainda, tem bastante coisa para fazer. Então, vamos colocar tudo aqui mesmo. Eu tinha separado aqui, porque eu quero mostrar para vocês um outro resistor. O nosso potenciômetro. Olha só. O que é um potenciômetro? Ele é um resistor variável. E quando eu tenho uma resistência variável, aqui eu tenho algumas possibilidades. Eu tenho aqui esse resistor, ele não vai aparecer aqui, mas é de 20 kΩ, tá? Então, eu vou colocar aqui na escala ômica referente. Os potenciômetros têm também uma tolerância. Vamos ver aqui se esse cara está dentro. Olha só, ele tem um pouco mais de 20 kΩ. Vamos mudar a escala. Vamos testar. Olha só, ele bate 23 kΩ, 24 kΩ. Então, quando a gente quer testar um resistor, um potenciômetro, pessoal, o que a gente faz? Não importa aqui, ó, a posição que eu esteja. Primeiro eu vou testar do terminal 1 até o terminal 3. Ponta de prova, uma em cada lugar. Olha só. Tá? Agora ele deu 18 aqui. Vai variar um pouquinho, tá? E aí, quando eu quero ver a medida dele, eu posso colocar aqui no meio, ó. Porque o meu cursor vai estar exatamente excursionando até a metade da resistência dele. Vamos ver quanto é que dá. Terminal 1 e terminal 2, aproximadamente 9,5 kΩ. Terminal 2 para o terminal 3, aproximadamente 9,9 kΩ. Esse aqui é um potenciômetro linear. Vamos ajustar um pouquinho mais ele aqui. Aqui nós estamos mais ou menos no que? Nas 2 horas. Vamos ver aqui quanto que dá a nossa resistência aqui e aqui. Olha só, 5 kΩ aqui, aproximadamente. E aqui nós vamos ter, então, 14 kΩ. Entenderam como é que funciona o potenciômetro aqui? Viram só que legal? E assim a gente pode testar a curva deles também. Quando a gente quer saber, normalmente, se ele é logarítmico ou linear, algumas vezes a gente faz isso. O linear, a gente vai testar a total, né? E aí, o que acontece? Quando a gente coloca ele nas, vamos chamar de 12 horas aqui, porque é onde o nosso cursor aparenta estar, a gente vai testar, né? Primeiro ele vai dar a resistência total entre o pino 1 e o pino 3. E a ponta de provas, pino 1, pino 3. E aí, vamos ver aqui, ó, ele dá os 8 kΩ, mais ou menos, tá? Isso aqui eu tô falando de um linear. Agora deixa eu ver aqui se eu tenho a mão aqui. Tem outro linear aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho 1 mega aqui, ó, logarítmico, tá?
E vamos ver ele, vamos mudar a escala ômica. Vamos ver ele. Vamos ver aqui primeiro, eu botei na escala de 2000 kΩ e ele tem aqui 1078 alguma coisa. Vamos ver agora a diferença do logarítmico. Coloquei em 12 horas. Vamos ver aqui quanto que eu tenho. Olha só que interessante, no meio dele tem 151 kΩ e daqui para cá eu vou ter 941. Viram só a diferença? Se eu posicionar mais ou menos aqui, como eu fiz antes, vocês viram a diferença da curva? Lembram que eu falei, mostrei aquele gráfico da curva? Olha só quanto que eu tenho aqui agora, 700, e aqui eu tenho 400. Agora vamos colocar mais perto aqui do final, mais ou menos em 3 horas. Olha só. Olha o quanto eu já subi. Olha só que interessante. De 400 ali, um movimento que a gente estava aqui, foi para 700 já. E aqui eu tenho 390. Então viram, conseguiram notar isso, a diferença? Com um leve movimento, se aproximando do final do curso, ele aumenta numa função logarítmica, por isso daquela curva no gráfico que eu mostrei aquela outra vez para vocês. E o potenciômetro também posso usar como um divisor de tensão. Por quê? Porque ele funciona como 2 resistores, um resistor daqui para cá e um resistor daqui para cá, ou um resistor total. Beleza? Eu acho que esses testes aqui deram para exemplificar bem aqui a parte final aqui da associação dos resistores que a gente usa, tá? Vamos voltar aqui para a tela, então. Bom, pessoal, então para hoje, para a aula de hoje, é isso aqui, tá? Hoje ela foi um misto de teórica, um misto de prática. Nós vimos aqui, então, as associações dos resistores, as aplicações dele na prática em protoboard. E ao decorrer do curso, lembrando, né? Isso aqui tudo é uma construção, tá? Então nós vamos aos poucos vendo aqui como nós vamos aplicando e utilizando os componentes, lembrando que nós utilizamos os componentes para manipular os nossos sinais, né, a nossa tensão, a nossa corrente, para que a gente possa chegar no resultado do que? Do nosso som, né? Como nós somos guitarristas ou baixistas, né? Nós fazemos o quê? Temos os pedais e nós queremos manipular aquela onda ali, aquela onda de sinal. E aí nós vamos aprendendo aos poucos aqui, algumas coisas talvez vocês vejam aqui, e mas para que eu vou usar isso? Calma, nós vamos chegar lá, nós vamos logo ter o nosso primeiro projeto. A aula de hoje foi sobre as associações dos resistores, como é que nós fazemos elas, né? E as próximas nós vamos continuar vendo os componentes passivos, e nós logo entramos já nos componentes ativos, e daqui a pouco a gente chega já no primeiro projeto que a gente vai montar juntos, beleza? Bom, pessoal, eu vou me despedindo aqui. Eu quero primeiro agradecer a todos os meus apoiadores, aos que chegaram novos, aos que já estão há mais tempo me apoiando, né? Esse apoio é muito importante para que eu consiga trazer, né, esse curso gratuitamente aqui para vocês, né? Então, muito importante esse apoio através do link do meu Apoia-se, que eu trago alguns benefícios, né, lembrando isso, para quem quiser fazer parte, pode espontaneamente ali se tornar membro, né, com um valor mínimo de R$5, e esse valor ele vai servir para quê? Para vocês terem acesso a diagramas de pedais, a informações, a artigos, né, livros que a gente deixa disponível, a gente compartilha lá num drive que nós temos, tá? Vocês têm acesso também a um grupo de WhatsApp onde a gente troca ideia, tira dúvidas, fala sobre pedais, né, tudo e mais um pouco. Vocês vão ter descontos na minha loja também, sempre que eu tenho um pedal novo lá. O que eu faço?
eu tenho o valor de venda dele, mas para quem é apoiador e quer comprar aquele pedal, adquirir aquele pedal ali, ele pode comprar mais barato. Por quê? Porque ele é membro do meu Apoia-se. Tá? E eu garanto para vocês, olha, são descontos muito bons que o pessoal está pegando lá no Apoia-se, tá? Para pedais. Então, corra lá, faz a sua inscrição no Apoia-se ali, e aí vocês vão ver que tem diversas vantagens. Tem vídeo exclusivo que eu faço também analisando circuitos. O pessoal, jogo lá no grupo de WhatsApp uma votação. O pessoal escolhe ali naquele mês, esse mês a gente quer ver. Agora, esse mês, eu fiz um vídeo completo, acho que quase uma hora, meia hora, uma hora, só falando sobre o pedal Zen Drive, por exemplo. Tá? Então, esse é um dos exemplos, tá? Dos benefícios que vocês têm através do meu Apoia-se ali. Caso vocês não tenham como contribuir todo mês, quem quiser pode fazer uma doação também através da minha chave Pix, tá? Eu ficaria muito agradecido. Agora, se vocês não têm como se inscrever como membro do Apoia-se, não tem como fazer uma doação ali, gente, não tem problema, tá? Eu deixo aqui, o curso vai continuar disponível para todo mundo, todas as aulas, inclusive o material, tá? O material de apoio. Lembrando, essa aula aqui tem aquele materialzinho, tá? Quem não baixou na aula anterior, a tabela ali do código de cores dos resistores, tá? Tem essa tabela lá para baixar. Eu vou deixar o link de novo aqui do Drive, tá? Então, material didático, tá? As aulas vão estar sempre disponíveis aqui no YouTube, tá? Isso aqui eu tô abrindo para quem quiser assistir as aulas, ter essas aulas aqui, tá? Para quem quer encarar como hobbyista, para quem quer daqui a pouco se especializar, quem quiser se aprofundar em eletrônica em algum momento, né? Isso aqui é uma porta de entrada só. Tá? Por quê? Porque eu estou explicando sobre pedais de efeitos. Tá? Eu estou direcionando tudo aqui sobre eletrônica para pedais de efeitos, mas daqui a pouco esse curso é uma porta de entrada para um aprofundamento em eletrônica. Então, terão sites aqui que eu recomendo sempre, por exemplo, um que eu sempre gosto muito de recomendar é o site do professor Newton Braga, tá? O Instituto Newton C. Braga, procurem no Google aí, tá? É muito bom, tem diversos artigos lá também, é muito conhecimento de graça que nós temos lá, tá? Disponível também para quem quiser, tá? E aí o meu curso também, tá? Ele tá assim, gratuito para quem quiser, tá? Você não tem como contribuir financeiramente, não tem problema, gente. Vocês vão continuar com acesso ao meu curso. O único favor daí que eu peço, curtam, compartilhem com mais alguém que vocês conheçam. Esses dias eu fiquei muito contente, por exemplo, logo que eu lancei a aula de apresentação, e aí eu divulguei nas minhas redes sociais, né? Lá no Threads, eu vi o pessoal comentando, marcando uma pessoa ali, amiga dela, e aí, vamos embarcar juntos nessa jornada aqui, junto comigo, vai aprender sobre eletrônica, sobre pedais. Isso é muito legal, pessoal. Tá? Então, marquem aquele amigo de vocês que gostaria também de aprender sobre pedais, para vocês estudarem juntos até. Então, assim, não tem como contribuir financeiramente, não tem problema nenhum. Vai continuar tendo acesso ao curso, ao material didático, tá? A tudo isso que eu estou deixando disponível aqui, não tem problema. A única coisa que eu peço daí, curte ali, compartilha, tá? Ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, porque isso vai me ajudar também a atingir outras pessoas, talvez alguém que precise, queira se encontrar numa profissão, né? Não está se encontrando e aí daqui a pouco encontra o curso aqui. Tá? Isso é uma porta de entrada. Não é um curso de especialização, mas ele pode servir sim como uma iniciação para quem quiser, né, aprender um pouco sobre eletrônica. Tá, pessoal? Então, meu muito obrigado aos meus apoiadores, tá, que estão ajudando financeiramente aí, e meu muito obrigado a vocês que têm assistido, comentado, né?
Eu tenho muito a agradecer vocês também por estar chegando aqui, me dando essa audiência, né, me dando esse tempo de vocês para assistir e compartilhar esse pouco aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Fiquem atentos, semana que vem tem uma nova aula e aí a gente vai ver mais uma parte do nosso curso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, tá? Tchau, tchau.